Afinal, o que são imóveis irregulares? Talvez essa seja a sua dúvida, né? Pelo menos foi a minha dúvida quando eu comecei. Eu queria atuar na regularização de imóveis, mas não sabia em si o que tornaria um imóvel irregular. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, se você gostou do tema, já deixa aí o seu like e se inscreve aqui no canal para obter muito mais informações sobre regularização de imóveis. E me segue também no meu Instagram, @tutoriaisjurídicos. No meu Instagram, eu tô sempre lá conversando com vocês pelo direct, respondendo caixinha de perguntas, e tem muito conteúdo aqui complementar sobre regularização de imóveis por lá também. Perfeito. O que torna um imóvel irregular? Eu vou falar, gente, de uma forma bem simples, sabe? Eu gosto de simplificar as coisas. Talvez se você for em outro canal, em outro conteúdo, a pessoa vai florear, falar de uma forma super técnica. Aqui o meu objetivo é facilitar mesmo, ajudar vocês a colocar a mão na massa e aplicar, praticar mesmo, né? Começar a trabalhar mesmo na área. Então vamos entender. Um imóvel, o primeiro ponto que a gente deve analisar, né, afinal, o que é um imóvel irregular? É quando esse imóvel não está registrado no nome da pessoa que é o seu proprietário atual. Então, por exemplo, você comprou um imóvel e ele não está no seu nome, ele já está irregular, está no nome do antigo proprietário ainda. Ou não, você recebeu uma doação, não registrou no seu nome a doação, está no nome ainda de quem te doou, está irregular. O imóvel, a pessoa que era proprietária faleceu, agora os herdeiros são proprietários, mas não fizeram inventário, não transmitiram ali para o nome deles, está irregular. O imóvel ele é de um loteamento irregular, nem matrícula tem, nem documento tem, não tem registro em cartório nenhum, está irregular, porque deveria estar registrado no nome de quem é o seu dono. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar para saber se o imóvel está irregular ou não é se ele está registrado no nome de quem é seu proprietário. Pronto. Se está registrado em nome do proprietário, essa questão de propriedade já está ok. Já está no nome da pessoa, mas não quer dizer que esse imóvel não esteja irregular. Ele pode estar no nome de quem é o seu proprietário e ainda assim ser irregular. Vou explicar isso aqui agora para vocês. O primeiro aspecto é a propriedade. Se não tiver no nome de quem é seu dono, já está irregular. O segundo aspecto, ainda que o imóvel esteja lá na matrícula, lá no cartório de registro de imóveis, no nome de quem é seu proprietário, se esse imóvel ele não tiver a sua metragem correta, então ele já está irregular também. Por quê? Se o lote lá da matrícula no cartório de registro de imóveis, ele mede 300 metros quadrados, por exemplo, na realidade, lá se eu for lá agora, tem que ter os mesmos 300, com as mesmas confrontações, tudo certinho. Se na prática, eu vou lá no imóvel agora e eu faço uma medição e ele tem 320 e na matrícula são 300, tem que retificar. Ok? Tem que promover essa retificação. Então, aí o imóvel pode até estar no nome de quem é seu dono, mas não está com as dimensões, com a metragem correta. Então, nesse caso, não vai precisar regularizar a propriedade, mas vai precisar regularizar as metragens do imóvel, ou talvez as confrontações. Perfeito. Digamos que o imóvel está em nome de quem é o seu dono, a metragem está certinha, tem 300 metros. Se eu for lá agora, tem 300 metros. Se eu for na matrícula no cartório de registro de imóvel, está escrito lá 300 metros. Está tudo certo. Ainda assim, se esse imóvel tem uma construção e ela não foi averbada na matrícula, ele está irregular. Porque se o imóvel inicialmente ele era um lote de 300 metros quadrados, mas agora existe uma casa ali de 100 metros quadrados edificada nesse lote, essa casa deve ser averbada. Não, agora existe um prédio, esse prédio tem que estar averbado. Não, agora existe, sei lá, um galpão, tem que fazer essa averbação, entende? Então, quando o imóvel está irregular, quando ele não está registrado no nome de quem é seu proprietário, quando as metragens daquele imóvel não estão batendo, ou se houver uma construção ou demolição também, ela não estiver devidamente averbada na matrícula daquele imóvel. Então, o imóvel ele vai estar irregular, assim, resumindo, conclusivamente, quando o que tiver no documento, lá na matrícula dele no cartório de registro de imóveis ou transcrição, porque imóveis mais antigos eles podem ter transcrição, tá? Mas atualmente a matrícula,
Se não estiver batendo a realidade com o que está lá no documento, está irregular. E aí a gente precisa regularizar. E aí existem diversos institutos. Por exemplo, para regularizar a propriedade, a gente pode se valer de um contrato. Em alguns casos, o próprio contrato serve para regularizar a propriedade. Em outras situações, escritura. Em outras situações, a adjudicação compulsória. Em outras, a REUB. Em outras, a uso capião, por exemplo. Em outras, inventário, né? Ou registro da escritura de compra e venda, ou doação e por aí vai. Tem várias possibilidades de regularizar a propriedade. Vai depender de cada caso concreto. Já essa questão de metragem, por exemplo, se não estiver batendo, é possível aí por meio de uma retificação diária, né? Que é uma retificação de registro, mas a gente chama popularmente de retificação diária. Dependendo da situação, talvez seja um caso de compra e venda dessa área maior, enfim. Ou seja um caso de doação, ou seja um caso de uso capião dessa área que está divergindo ali da matrícula. Vai depender de cada caso concreto. Na maior parte das vezes, a retificação diária já presta para resolver essa questão aí das metragens. E, por fim, por exemplo, se não houver a construção ali averbada ou a demolição, né, a gente vai utilizar o Instituto da Averbação de Construção ou averbação de demolição, por exemplo. Lógico que tem outros detalhes, às vezes o proprietário precisa ali fazer um desmembramento, né, um desdobro do imóvel, dividir ele em vários lotes. Aí é um outro instituto de regularização de imóveis, ou às vezes ele precisa unificar, ele tem dois lotes um do lado do outro, ele quer unir essas duas matrículas em uma só, é o instituto aí, né, da unificação, fusão de matrículas, que são sinônimas, enfim. E aí tem outros, se for um imóvel rural também, tem que cuidar a mesma coisa, cuidar se está no nome de quem é seu proprietário, se é possível desdobrar esse imóvel rural, desmembrar, né, em vários outros imóveis. Se não for possível, aí a gente pode se valer, por exemplo, de um condomínio geral, ou se for possível dividir de uma divisão amigável, ou uma extremação. Enfim, fica impossível nesse vídeo aqui de alguns minutos eu explicar como que a gente aplica todas as modalidades de regularização de imóveis. Mas eu acredito que você já conseguiu entender. O imóvel vai estar irregular se ele não tiver no nome de quem é seu dono, se as metragens não estiverem batendo e se tiver construção ali e ela não estiver devidamente averbada na matrícula, ou se havia uma construção na matrícula e foi demolido, tem que averbar a demolição. Em linhas gerais é isso. E com esse conhecimento você já consegue aí ter outros olhos para regularização de imóveis e conseguir identificar, né, se o imóvel do seu cliente está irregular e se precisa de regularização. Qualquer dúvida sobre o tema pode deixar aqui nos comentários. Me segue no Instagram para a gente ter um diálogo mais próximo, por lá a gente consegue conversar melhor. Deixa o like aqui nesse vídeo se esse vídeo agregou valor na sua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!